Bem-vindo, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar daquele assunto que quebrou paradigmas na medicina depois da crise sanitária de 2020 e 2021, a telemedicina, mais especificamente da consulta online. Aguardo vocês depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim. Telemedicina nada mais é que a utilização da tecnologia, da informação e da comunicação, permitindo a prestação de serviços ligados à saúde, em que o fator crítico é a distância. Telemedicina é um gênero que abrange a teleconsulta ou consulta online, a telecirurgia, telediagnóstico, telemonitoramento, teleconsultoria e a teletriagem. Com o rompimento do preconceito que havia com a telemedicina em razão da crise sanitária de 2020 e 2021, é evidente que ela veio para ficar e vai haver uma franca ampliação. Por quê? Há um aumento de pessoas com dificuldade de locomoção, seja por envelhecimento, pacientes crônicos ou com doenças degenerativas, pessoas em situação de isolamento, agora pode ser uma nova realidade, e também acesso a especialistas inexistentes na localidade do paciente. Antes de avançar sobre o tema, é importante avaliar se essa conduta constitui um ilícito civil ou penal. O Superior Tribunal de Justiça, chamado a avaliar essa questão sobre a licitude ou não da conduta da telemedicina do profissional médico, ele já se manifestou pela licitude, principalmente depois da incorporação no ordenamento brasileiro da Declaração de Tel Aviv em 1999. O tema da telemedicina é abordado no Código de Ética Médica no artigo 37, que dispõe que é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo caso de urgência, emergência e impossibilidade comprovada de fazê-lo. Ou seja, a telemedicina até então era uma exceção à regra do atendimento presencial e estava regulamentada na Resolução do Conselho Federal de Medicina 1643 de 2002. Em 2018, visando modernizar a questão, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 2227 de 2018, que teve breve vigência, publicada em fevereiro de 2019 e já revogada um mês depois, em março de 2019, diante da quantidade de críticas que ela recebeu. Aqui eu vou aproveitar só para relembrar que no parágrafo 2º está a vedação para a utilização daquelas caixas de perguntas e respostas no Instagram, em que o paciente tira uma dúvida e o médico responde e publica isso. Pode caracterizar consulta à distância, só que sem todas as questões exigidas pela legislação, o que pode gerar um problema. Com a eclosão da crise sanitária de 2020 e 2021 e a necessidade de isolamento e distanciamento social, a Lei 13.989 autorizou a utilização ampla da telemedicina como forma de garantir a continuidade da prestação do serviço de saúde. Apesar do melhor ser o comum acordo, a decisão final a respeito do uso da telemedicina ou não cabe ao médico, sobre o qual recai a responsabilidade de eventual erro diagnóstico. Esse era o entendimento previsto no artigo 15 da revogada resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2227 de 2018. Como se observa, o artigo 1º e o 2º traz o tempo de duração da norma. É uma norma de natureza temporária. Já o artigo 3º traz o conceito de telemedicina. Já o artigo 4º dispõe que o médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. Esse artigo prevê como requisito para a concretização da teleconsulta ou outra modalidade de telemedicina a existência do consentimento livre e esclarecido do paciente, por meio do qual, além de ser destacadas as limitações da consulta online, esclareça-se a possibilidade de a qualquer momento sua conversão em presencial por iniciativa tanto do médico ou do paciente. O consentimento livre e esclarecido pode ser feito tanto escrito, por meio de um termo ou verbal, mas neste último caso deve restar registrado de alguma forma, por exemplo, gravação de áudio ou audiovisual. O ideal é um documento que pode ser preparado previamente e enviado por e-mail para impressão, assinatura e digitalização por meio de scanner ou foto do documento assinado e posteriormente reenvio ao médico. Muita atenção à legibilidade do documento. Como é um requisito essencial, deve haver no mínimo uma mensagem longa do médico explicando tudo no aplicativo de conversa, seja WhatsApp, Telegram, com posterior aceite do paciente. Recebida essa mensagem, o médico deve fazer um print e arquivar essa anuência. Já o artigo 5º
estabelece que a prestação de serviço de telemedicina seguirá os mesmos padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial, seja na esfera do Sistema Único de Saúde ou privado. Antes de mais nada, cabe esclarecer que não existe qualquer proibição legal quanto à gravação da consulta online, tanto pelo médico quanto pelo paciente. Contudo, é essencial que a outra parte seja logo de início informada da gravação do atendimento para registro. Pode-se até aproveitar que está sendo gravado para o médico verbalmente esclarecer das limitações da consulta online e o paciente dar o seu consentimento livre e esclarecido. Na verdade, é até recomendável a gravação, porém não custa relembrar que o dever de sigilo se estende à guarda do arquivo digital. Por isso, o arquivo de backup deve ficar em um local seguro e protegido com senha. Para diminuir o espaço de armazenagem, pode-se utilizar apenas a gravação do áudio. Não sendo essencial, é até melhor o registro apenas do áudio, para evitar a exposição da imagem do paciente. De forma alguma, a gravação não substitui os registros do prontuário do paciente. Com o barateamento dos custos de armazenagem, é muito válido refletir sobre o assunto. A gravação apenas do áudio no formato de música, MP3 a 128 kbps, qualidade de uma transmissão de rádio, não ocupa muito espaço. Por exemplo, 1 minuto de gravação equivale a 1 mega. Um dia de trabalhado do médico, 8 horas, por exemplo, de registro, ocupa 480 megas. Atualmente, um excelente HD externo de 1 TB custa mais ou menos uns R$500, sendo capaz de gravar até 2.083 dias de gravação, o que equivale a 8 anos de dias úteis. Se o médico não estiver gravando a consulta, o paciente pode gravar? Sim, não há nenhuma vedação legal. Neste caso, eu recomendo que o médico também grave para registro e contraprova na hipótese de divulgação com edições que alterem a dinâmica dos fatos ou dos diálogos. Se o médico não se importar com isso, pode realizar a consulta ou pode ainda se recusar a atender o paciente. Não sendo citação de urgência ou de emergência, pode-se utilizar do parágrafo 1º do artigo 36 do Código de Ética Médica, que prevê a faculdade de escusa de atendimento pelo médico. No WhatsApp Web e no celular é possível gravar, basta pesquisar no Google. Há diversos vídeos ensinando. Mesmo nos atendimentos presenciais, há muitos médicos que têm adotado a prática de gravar consultas para se resguardar, principalmente nos casos que o atendimento é feito sozinho, sem ninguém mais da equipe. Atualmente, a regulamentação da telemedicina está na portaria do Ministério da Saúde 467, de 20 de março de 2020. O artigo 2º prevê quais atividades podem ser realizadas por meio da telemedicina: atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico, seja por meio do SUS ou do setor privado. Por sua vez, o artigo 4 dispõe da necessidade do registro do atendimento no prontuário do paciente. Além das informações de praxe, chama a atenção para o inciso 2º, qual seja a data, a hora, a tecnologia da informação e comunicação utilizada para o atendimento. Ou seja, qual a plataforma que você utilizou, ou WhatsApp, um site, um Telegram, o que seja, é importante registrar. Por fim, aquele que eu entendo mais importante artigo da portaria do Ministério da Saúde, o artigo 6º. As receitas e atestados médicos à distância somente serão válidos mediante assinatura eletrônica aprovada e emitida pelo ICP Brasil. Qual seja, é essa aqui da foto, ó. Pode parecer um pendrive ou um cartão, esse cartão que lembra um cartão de crédito. Recomenda-se o uso do formato PDF, que não permite a modificação do conteúdo do arquivo e permite a assinatura eletrônica. Logo, aquele seu receituário que o profissional carimba, assina e encaminha por foto para o paciente não tem qualquer validade, não estando os terceiros obrigados a aceitar, seja laboratório, farmácia. Ainda falando sobre questões técnicas, mas agora voltado ao sigilo, é muito importante que o profissional médico utilize programas que tenham criptografia ponta a ponta. Nunca se sabe quando um hacker vai ter a ideia de chantagear o profissional da possibilidade da quebra do sigilo e exigir um resgate. Até pouco tempo atrás, nunca se imaginou que tribunais seriam hackeados. Quem teria interesse em processo? Mas aconteceu. Em 2020 aconteceram várias vezes. Vários bancos de dados que continham os processos foram hackeados, criptografados e exigido um resgate para que os tribunais voltassem a ter acesso aos dados. Então é muito importante. Além disso, há sites hoje em dia que oferecem plataformas para que os profissionais se conectem, não sem utilizar o WhatsApp, Telegram, que muitas pessoas têm utilizado para a conexão direta. Nessas conexões, vamos dizer, indiretas, em que o paciente se conecta ao site e o médico também se conecta ao site, uma sala virtual como aquelas antigamente de bate-papo,
é necessário que tenha uma autenticação, uma senha para entrar, para evitar que terceiros estranhos passeiem por ali. Além disso, durante a consulta, tanto o paciente quanto o médico devem estar no ambiente que guarde o sigilo. É como se o consultório médico estivesse dividido em duas metades conectadas pela internet. O paciente não deve estar no ambiente com família, muito menos o médico, ou pessoas passando por perto, ainda que por trás de um vidro. É importante que seja como fosse um ambiente, tentar resguardar o máximo. Além disso, é importante falar um pouquinho sobre o dever de informação imposto pelos Códigos de Defesa do Consumidor. É uma obrigação anexa que permeia qualquer contrato, mesmo que não esteja inscrito. Normalmente a gente sempre pensa que o dever de informação é do médico, mas também é do paciente. O paciente também, como parte no contrato, deve expor os seus sintomas, todos os problemas que está enfrentando, de uma forma muito correta, clara para o médico, para que o médico possa compreender e fazer um diagnóstico correto. O fornecimento de informações incorretas vai levar um diagnóstico incorreto, isso é prejudicial. Então o médico tem que estar muito atento a essa questão, suspeitando que o paciente não está conseguindo expor a sua ideia, os seus sintomas de forma correta, transforme a teleconsulta em uma consulta presencial. Não existe isso. Que havendo um problema diagnóstico, a responsabilidade recai sobre o médico. Por último, mas não menos importante, eu tenho que falar um pouco sobre a limitação geográfica. Não há dúvidas que a telemedicina amplia muito o espaço de atendimento ao médico, mas ele é importante ter uma atenção especial ao artigo 17 da Lei 3.268 de 1957, que dispõe que um médico só pode exercer legalmente a medicina dentro do espaço de jurisdição do Conselho Regional de Medicina que ele está inscrito. Então, muita atenção a isso, fazer consulta para vários estados, isso pode te gerar problema. Mas quais são as perspectivas futuras que eu vejo para a telemedicina? A lei federal que autorizou a utilização da telemedicina durante o período da crise sanitária tem vigência temporária. Nesse período, o Conselho Federal de Medicina está impedido de legislar, mas o Conselho Federal de Medicina não está parado. Atualmente existe uma comissão especial para analisar todas aquelas sugestões que foram dadas para aquela resolução de 2018 que foram revogadas. O vice-presidente do Conselho Federal de Medicina é o seu coordenador e ele entende que pelo menos a primeira consulta deve ter sido feita de forma presencial, mas ele afirma que vê grande potencial nas consultas de retorno, apresentação de exames e obtenção de receitas. Então, o meu objetivo foi traçar um panorama geral sobre a legislação ligada à telemedicina, bem como chamar a atenção dos médicos para as questões jurídicas práticas mais importantes. Por fim, é sempre bom relembrar que esse vídeo tem natureza educativa, visa trazer informação para o médico para que ele não cometa erros. Surgindo algum problema, entre em contato com o seu advogado o mais rápido possível, porque no direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os colegas, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações, fique à vontade para deixar nos comentários sugestões de novos temas. Obrigado pela audiência e até a próxima. Bem-vindo, doutores! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a responsabilidade civil do médico residente.